microfone depois da vinheta. E eu vou ter pela primeira vez um programa de vinheta vazada. Aí a treta é o que vai ser vazado no dia que é vazado. Porque pode ser palavrão, pode ser besteira, pode ser uma coisa que eu não quero falar. Pode ser muita coisa. E pode ser também a abertura do programa, sem nenhuma demanda, sem nenhum vazamento. Não vazou hoje? Se você está assistindo em casa e hoje vazou a vinheta, você pode se considerar um premiado, um sortudo. Mas, se não vazou a vinheta, estamos abrindo mais um podcast Chicuca Fresca. Eu sou Alexandre Miguini, seja bem-vindo a esse papo que hoje, rapaz, ó, até eu vim com cola hoje. Geralmente eu fico zoando os entrevistados, porque eles vêm com cola, mas dessa vez até eu vim com cola, porque eu não faço ideia como é que a gente vai seguir esse papo cabeçudo de hoje, mas que tem tudo a ver com você, empresário que pretende investir, está buscando formatos de investimento, formatos de captação de recursos. A gente tem tido uma boa onda sobre investimentos e fala sobre captação de recursos. Então hoje o programa é para você que quer saber um pouco mais sobre isso. A gente tentou chamar a gente aqui para falar de factoring e securitizadora, que são os princípios para você entender um pouco mais disso daí. Mas eu não quero que você decore essas palavras em inglês, porque malemar eu decorei. O que a gente precisa saber é como é que esse treco funciona. E para falar sobre isso, sem mais delongas, tenho aqui ao meu lado direito ele que já é... Você está se sentindo em casa, Já né? estou em casa. Ele já apresentou isso aqui em minha ausência. Já, algumas vezes já. Como assim algumas vezes? Algumas duas. Algumas duas vezes. Tá ótimo. Caio Cardoso, tudo bem, Caio? Tudo ótimo. Cara, Caio Cardoso é sonoro, né? É sonórico? Fica... Sonórico que fala? Radialista. Radialístico? Caio Cardoso. Caio Cardoso. Chamando. Madrugada. Estamos começando mais um... Madrugada? Madrugada era bom. Era Love Night. Gili, tem como colocar uma trilha de... Não, brincadeira, sacanagem. A gente não faz isso aqui, não. Tudo bom, Caio? Que papo cabeçudo é esse aqui que o senhor deu a ideia? Fala pra mim. Falar um pouquinho sobre securitização. Só daqui a pouco. Primeiro, tô parecendo a Lady Night agora. Corta o entrevistado e pula. Vamos pro outro lado da mesa, né? E aí, Léo, tudo bem? Tudo bem, Opa, já era pra você estar aqui faz tempo. Conseguimos o convite trazer veio atrasado, né? É verdade, a culpa é sempre da gente, viu? Claro que sim, é mais fácil terceirizar a culpa, né? Léo, quem é você na fila do pão? Conta pra gente aqui. Eu sou o Leonardo Dalla Costa, eu sou cofundador da Usisol, que é uma rede de franquias de energia solar, que também a gente tem alguns tipos de investimentos que podem ser interessantes, além da rede de franquias, mas investimentos para quem tem interesse em investir no ramo de energia, né? Baca, ó. Tá chamando Baca. Eu ia falar massa, você falou o que você faz e o que você tem, mas quem é você? Fala aí que você é pai do Rômulo, por exemplo. Tá. Eu sou o Leonardo, pai coruja de duas crianças maravilhosas, o Rômulo e a Pietra. Eu sou suspeito pra falar. Aliás, eu também tenho um afilhado, que é o Benjamin, que é o filho do nosso querido locutor. É verdade. E esse sou eu, resumindo. Legal, Léo. Obrigado pela presença. Eu que agradeço. A gente tá tentando chamar ela já faz algum tempo. E o William, tudo bem, cara? Como é que você tá? Tudo bem, graças a Deus. Quem é o William na fila do embarque? A hora que faz... William, na parte comercial, eu sou proprietário da Tecnopasto. É uma empresa hoje visando só a questão de cobertura de solo, rotação de culturas na área agrícola, né? E sou na empresa, a gente já está em torno de 5 anos ativo. Legal. E na parte... Na parte da bronca, né? Na parte da bronca, né? Mas quem é você? Eu sou pai da minha primeira filha, Beatriz, casada há 10 anos aí com a minha esposa. Massa, primeira filha porque tá nos planos. E qual a tua idade, Juliano? Hoje eu tô com 36 anos. Tá. Na época que eu tive o primeiro, você tá em tempo novo, ainda, cara. Por isso que você mandou um primeiro, né? Primeira filha. Nome bonito, Beatriz. A gente tem Beatriz de afilhado também. É verdade. Padrinho de uma Beatriz. Legal, gente. E essa galera aqui é para falar para você um pouco mais sobre esses assuntos. Cara, para mim é cabeçudo. A gente estava aqui antes de começar a pauta. Eu falei, gente, ó, o negócio é o seguinte, eu preciso trazer uma cola, porque eu não sei nem pronunciar o treco direito. Quanto mais me aprofundar no assunto. Então, eu serei você aqui nesta mesa fazendo as perguntas que você faria ou que nunca imaginou fazer. Então, para começar, eu queria chamar aqui, Caio, na atenção do pessoal, porque o tema lá é securitizador e factoring, que a gente viveu isso durante os últimos 2 anos, lá dentro do nosso ecossistema. E o que significa hoje ter uma factoring, ser uma factoring ou uma securitizadora? Por que hoje
A gente sabe de cor o nome do STF e o que é uma factoring. Fala pra gente aqui. Que é Do STF. O cara só coloca Só na em fogueira, fria, né? só Só na em fogueira. Não, cara, porque a gente está 2 anos falando de securitizadora, de factoring, de FEDIC, de antecipação de recebíveis. É um papo... a gente trouxe aqui alguns programas atrás, um grande amigo do Sicredi de Toledo, o Ricardo, para falar sobre meios de pagamento. Então a gente abordou bastante as maquininhas. Eu até contei uma história, eu acho sua, no lance da Stone, lembra? Stone, eu acho que nesse programa, se você quiser saber que história eu contei sobre as maquininhas da Stone, que eu nem sei se eu contei, mas olha para dar ibope, né? O cara vai lá procurar, vai para frente, vai para trás no vídeo, o algoritmo pega Mas ele. que eu era dono de uma franquia da Stone, eu era. Viu? Então, assim, se mentir pela metade, né? Mas, enfim, a gente está vivendo esses nomes, esses termos. E eu não sei se é só para mim ou se é para todo mundo, né, que isso está acontecendo. Eu queria, cara, que você só pincelasse para a gente o que seria, então, uma factoring, uma securitizadora. Vamos primeiro deixar atualizado o pessoal. Nossa, que corte, hein, Gili? Caraca, eu mandei um já! E ele cortou bem na hora. Atualizar para o pessoal o que seriam esses termos, o que seriam essas empresas, como elas funcionam, do que sobrevivem, se alimentam. Basicamente, a securitização e a factoring, elas têm um propósito de trazer a antecipação de recebíveis futuros que o empresário tem. Então, um exemplo bem simples. Imagina que você tem um valor agregado alto do seu serviço ou do seu produto e que você parcela isso em mais de uma vez, né? 10 vezes, 12 vezes. Você consegue trazer esse capital todo para tempo presente, para o valor líquido presente, mediante uma taxa de deságio. Então, você recebe hoje o que você demoraria 12 meses, eventualmente, para receber. Isso no caso da securitização. Da factoring também tem esse serviço de antecipação de recebíveis. E, além disso, dentro da factoring, a gente tem outros 2 serviços que a gente trabalha bastante. O primeiro deles é o Trust, que é uma administração de contas a pagar e contas a receber. Então, a factoring emite os boletos que, eventualmente, você precisa cobrar dos seus clientes e, com base nesses boletos, você consegue antecipar esses boletos também. Né? Então, você faz o bloquinho, o carnezinho lá para o cliente e a factoring consegue fazer essa antecipação. Outro serviço da factoring é o que a gente chama de fomento à produção ou fomento à matéria-prima. Imagine que você tem a necessidade de crescer a tua produção, o teu negócio. Você tem um contrato firmado com uma determinada empresa que vai te garantir recebíveis futuros. Você consegue, com esse contrato, fazer o seu capital de giro, seu fluxo de caixa ou o seu investimento para ampliação da sua planta, do seu negócio, compra de insumo, enfim. Legal. A gente tem 2 exemplos aqui de empresários que têm nortes diferentes, digamos assim, dentro da sua gestão. Eu queria, antes de entrar em alguns detalhes, Léo, William, eu queria que vocês comentassem um pouco assim, nós estamos aqui ambientalizando quem está ouvindo sobre a securitizadora Factoring e tudo mais, e a gente vem de mudanças na economia e tudo mais, vai vendo os números. Como é que é hoje para o empresário que precisa de um certo volume de caixa para giro, ou para insumos, ou para matéria-prima, ou para importação? Como é que é hoje para vocês, na visão de empresário, o cenário atual, né, na economia nesse sentido? Cara, eu acho que hoje o cenário, para quem busca ou precisa de algum crédito, está extremamente negativo, porque a taxa de juros está muito alta. Quando você vai comparar a SET, né, que é o custo efetivo total de uma operação, você vê que ele está passando de 2% ao mês. Eu acho que qualquer pessoa que precisa de um capital de giro para conseguir fazer alguma alavancagem, qualquer que seja, se for pagar um juros de 2,1 por mês, não vai conseguir. Porque eu acredito que não tem nenhum negócio que seja tão bom que consiga pagar o ágio do banco e sobrar um resultado para você. Por isso que nesse meio eu acho que a securitização ou o factoring ele fica interessante, porque quando você dá um deságio no teu lucro, até me corrija se eu estiver errado, Caio, é melhor você dar um deságio no seu lucro do que você pagar os juros. Caio, tira uma dúvida minha. Claro. O que pode ser antecipado? Que tipo de recebível pode ser antecipado? Qualquer tipo de recebível que você tenha a formalização do negócio.
existem algumas empresas que não permitem fazer essa antecipação. Sim. Ou seja, a empresa que você está prestando serviço para, ela fala, eu não pago terceiro. Aí inviabiliza o negócio, não pelo recebível em si, mas por um compliance da empresa que tá fazendo o negócio com você. Mas duplicata, cheque pré-datado, tem muita gente que fala, não existe mais cheque. Cara, a gente antecipa cheque pré-datado. Né? Contrato de recebimento futuro. Então, se você tem um contrato firmado, exemplo, eu fabrico garrafa PET e a Coca-Cola, eu forneço para a Coca-Cola. Coca-Cola paga a cada 60 dias. Entendi. Você consegue antecipar essa nota fiscal. Nota fiscal de qualquer nota fiscal. Ou contrato daí? Qualquer nota fiscal que você... Contratos e qualquer nota fiscal que você tenha o meio eletrônico. Entendi. A gente não consegue antecipar, por exemplo, uma nota fiscal de serviço, mas a gente consegue de produto, qualquer produto. Entendi. Legal. William, teu negócio é mais voltado ao meio agro, né? O agronegócio. Me corrija se eu estiver errado. E como é que é para você hoje essa visão do giro de mercado ou do giro econômico, né? Ou do capital de giro dentro da sua empresa? Eu falei 3 giros diferentes. Mas do capital de giro dentro da sua empresa dentro do ambiente agro. Ele acompanha essa fala? Ele tem um viés diferente? Não, acompanha. Eu acredito que na pandemia o mercado do agro ele teve uma dinâmica diferente, né? Uhum. Mas hoje ele está acompanhando. Está mais restrito a questão de capital. Uhum. A questão do juro está bastante elevado. Então, a gente está buscando meios diferentes para a gente conseguir ter uma margem melhor, um ganho melhor, né? Uhum. A questão da factory é interessante, como ele falou, a gente consegue uma condição mais acessível que os bancos hoje, né? A gente sacrifica um pouco da nossa margem para conseguir levantar esse capital. Uhum. A importância de levantar o capital hoje é crucial. Você consegue comprar melhor, consegue estar mais bem posicionado no mercado e se torna mais agressivo. Uhum. Então, eu creio que seja um mercado hoje que vai ganhar cada vez mais espaço, né? Se torna bastante dinâmico para nós que está na ponta ali, tentando fazer uma mediação, conseguir uma questão de preço, margem. Então, aquela situação just in time está muito rápido hoje, o mercado está dinâmico, então você tem que posicionar o preço rapidamente. E para você posicionar o preço, ou você compra muito antecipado, dispõe do capital da tua empresa para conseguir margem, ou você compra à vista com uma condição agressiva de volume, né? Então, por isso a importância da factory. Cara, a gente vê que o juro está alto quando o pessoal do agro reclama, né, cara? Porque sempre o agro tem juros subsidiados. E você vê, mesmo assim, mesmo eles tendo juros subsidiados, tá ruim para eles também. Ainda mais agora que o governo cortou essa luz noturna, né, dos piscicultores. Pois é. Nossa, eu não sabia também. Essa foi uma difícil também. Eu queria puxar... É bom para mim, na verdade, não, porque eu vendo mais energia, né? E olhou pra câmera, né? Pareceu o Ryan Reynolds falando do Wolverine 3, do Deadpool 3, né? Dá aquela piscadinha pra câmera. Adorei. Cara, quando a gente fala... Esses dias atrás eu recebi numa newsletter qualquer que o Nubank passou o Banco do Brasil, se não me engano. E virou quarta instituição do Brasil. Exatamente. E aí eu vejo muito a fala, o William puxou muito bem a questão da pandemia, né? Eu vejo muito do que a gente conversa, tanto aqui no podcast como em outras redes de conversa, né? A pandemia sendo um marco para muitas coisas, né? Vou dar um exemplo. Antes da pandemia, a gente começou. Foi o período em que eu comecei a ouvir falar, por exemplo, em aplicativos como Easy Invest. Qual que era o concorrente do Easy Invest, que era de investimento pessoal? Tem o Grão, que foi um aplicativo que depois foi comprado pelo Itaú, se eu não me engano. Pequenos aplicativos para investimento pessoal. Investir na bolsa, mas e até então isso era um conhecimento um tanto quanto restrito. Atrelado a isso, eu vejo, né, essa fala do Nubank passando o Banco do Brasil, que são os novos gigantes da indústria financeira, né, as fintechs e tudo mais. Como é que vocês veem, nesse sentido, essa minha fala, como uma verdade ou como um fato isolado ou algo que não procede? A pandemia realmente marcou a vinda de novos players e de uma nova cultura para quem está vindo aí, para quem está chegando? Porque eu brinquei antes, né,
Você não tem investimento em bolsa de valores, esse negócio, em imobiliário? Não, não tem. Mas o seu filho já deve ter, porque o aplicativo já chegou nele antes de chegar no pai dele, né? Como é que vocês veem isso? Não é bem por aí? Eu vejo que houve uma popularização, né? Teve uma aceleração de vários processos, principalmente por conta da tecnologia. Então, se você tem uma aceleração tecnológica e as empresas que trabalham com crédito, com dinheiro, porque a instituição financeira nada mais faz do que vender capital, ela vende dinheiro. Eu brinco muito quando eu faço palestra, treinamento, essa é uma pergunta recorrente. O que o banco vende? Aí o pessoal fica, como assim o banco vende? O banco vende dinheiro, né? Então, assim, a gente tem essa impressão de que a instituição financeira não vende nada. Ela vende esse capital, né? Pega dinheiro e te remunera com um pouquinho e empresta um montão. Então, essa diferença, né, que é o que eles chamam de spread bancário, é onde ganha dinheiro. Com a pandemia, houve a popularização dos apps, e os apps trouxeram algo que os bancos estavam, de alguma maneira, represando, que é a possibilidade de outras fintechs, de outras instituições financeiras, distribuírem produtos financeiros também. Então, de outras instituições como um todo, todo, né? Caio, porque a gente teve uma aplicatização, estou inventando a palavra, aplicatização financeira, Magazine Luiza virou banco, Repórter virou banco, todo mundo virando uma espécie de um banco, né? É porque viram dentro, eu vou dar um exemplo prático, né? Quando você tem um volume de recebimento, de recebíveis, e que você está indo ao mercado buscar a antecipação desses recebíveis, e se você faz parte de um grupo econômico, o que você vai fazer? Você vai criar a sua própria securitizadora. Muitas vezes, agora, ainda mais com white label, né? Você vai num FDIC, que é um fundo de investimento em direitos creditórios, que nada mais é que uma securitizadora em tamanho, uma escala gigante. Você vai nesses caras, eles fazem toda a estruturação, te vendem uma plataforma white label e você comercializa isso para os seus clientes. E você, dentro do seu grupo econômico, começa a fazer a antecipação dos seus próprios recebíveis. Grandes empresas estão fazendo isso. É muito difícil, cara. Hoje você vê uma Magazine Luiza, uma Renner, grandes magazines, não terem um FDIC, que é uma securitizadora por trás, naquele monte de recebíveis que eles têm, de cartão de crédito, enfim, o cartão da própria loja. Então, isso popularizou com o advento da tecnologia pós-pandemia. Então, acelerou todo esse processo. E aí a diversificação, que antes a gente tinha só poupança como investimento. Aí a gente passa a ter poupança e CDB. Aí a gente diversifica e vai para fundos imobiliários. Aí agora tem algo mais estruturado, que são os FDICs, esses fundos de investimento, a própria securitizadora que você vai comprar uma debenture, um CRI, um CRA, uma LCI, LCA, isso daí vai tudo popularizando. Então, esse monte de... Você quer terminar ou posso fazer piada? Um CRI, um CRA. Deixa eu ver se eu entendi, música, então, Caio. Eu Assassino. fazer conta que eu sou um mercadinho de porte médio. Eu tenho muita antecipação de cartão de crédito e eu quero ver se economizo dinheiro não pagando antecipação. Eu posso correr num FDIC, montar uma operação e falar, FDIC, eu quero um white label? Pode. O que vai viabilizar ou inviabilizar a tua operação é o volume. É o volume, né? É o volume. É o quanto você precisa disso. Entendi. Porque às vezes é mais fácil. Às vezes o FII do app, você não consegue chegar nele e ter lucro ao mesmo tempo. Entendi. A gente tem uma operação lá de tag de pedágio, por exemplo, que também é um processo de white label. E existem empresas, grandes transportadoras, 100, 200, 300 caminhões, que a gente vai lá oferecer o produto e o cara fala, não, eu montei a minha própria. Mas não dá um centavo de lucro. É só pro dinheiro ficar dentro de casa. Entendi. Entende? Porque tem um monte de processinhos ali que às vezes impedem o avanço. Às vezes se empatar é bom, né? Não, às vezes dependendo de como for a conta é essa, né? A conta é essa. É essa conta que você tem que fazer. Então, o William tá aí, né? Tá fazendo o processo de antecipação dos recebíveis
que ele já tem lá da frente, a hora que esse volume chega num patamar que, pô, viabiliza ou não eu fazer minha própria operação, tanto de factoring, FDIC ou securitizadora, tem a ESC também, que é mais reduzidinha, assim, mas tudo isso parte do pressuposto de você tem investidores ou sócios que têm o capital e querem emprestar com ágil em cima de títulos. Legalizar o... É mais ou menos isso. Legalizar a Jota. É mais ou menos isso. É o agiota legalizado, né? O agiota que paga imposto. Então. Porque a partir do momento que você tem tecnologia, cultura e legislação andando atrelados, você pode criar situações novas que antes não existiam. Hoje a gente está falando de factoring, de securitizador e tudo mais. Mas a gente já falou aqui, por exemplo, sobre o white label de tag de pedágio, já falamos sobre o white label de um monte de coisa. O as a service, né? A onda dos as a service, benefícios as a service, software as a service, banco as a service, tem um monte de coisa acontecendo. Mas quando a gente... Léo, eu gostei quando você fala assim, eu sou um mercadinho. É a hora que a gente põe o pé no chão, né? E o William aqui está como exemplo do que não deixa mentir. Como é que vocês veem, no lado do empresário, o momento de olhar para o fluxo, né, de caixa, olhar para dentro de casa e olhar para fora de casa? Qual é a primeira coisa que o empresário busca? Uma consultoria, uma informação, o exemplo de alguém? Onde é que ele deveria ir buscar no primeiro momento? Cara, dentro da Usisol, eu não sei como é que está o William nessa questão do agro. Mas até porque nós estamos na veia pulsante do agro, né? Uhum. Mas para nós, que eu lido mais com... o agro é meu cliente também. Uhum. A gente lida bastante com B2B e B2C. Essa estagnação econômica que está acontecendo esse ano, a gente fazer o quê? Pô, o faturamento baixou. Uhum. Certo? O que você faz quando o faturamento baixa? Você começa a fechar as torneiras. Uhum. Então, assim, eu acho que uma coisa que essa crise, entre aspas, trouxe foi o quê? Todo mundo pegar, olhar para dentro de si próprio e fazer o dever de casa. Vamos pegar, vamos resolver, vamos parar de gastar onde não pode gastar, vamos tentar buscar as taxas melhores, vamos tentar... Enfim, como você não consegue ganhar mais, você tenta encolher para você não ter um prejuízo tão grande, né? Uhum. O Caio, você falou sobre debentures antes, né? William, você quer fazer um comentário ou não? Não, acho que é mais ou menos isso daí. A questão que ele falou, o mercado, ele deu uma recuada esse ano, é bem visível isso. E realmente, eu pelo menos sou uma empresa pequena, a gente tentou enxugar o máximo possível para poder reduzir e também melhorar o ganho, né? Uhum. Essa é a visão. O que a gente entende que o mercado, todo mundo vai encolher, né? A gente entende que o mercado vai dar uma retraída grande, principalmente visando as commodities, né? Uhum. Que baixaram o valor e acaba atraindo tudo para baixo, né? Como a gente vive numa região do agro, que é tudo balizado nisso, né? Adubo também vai dar um impacto, né? Não sendo negativista, mas é a visão que a gente tem que ter para a gente manter o negócio, né? Não adianta querer dar uma tacada grande aí numa negociação sabendo que o mercado não vai ter... Talvez não reaja. Não vai reagir para ter essa absorção e essa compra Os amigos meus falaram que nunca mais o preço do soja vai voltar a ser o que era, né? 180, 200. Pois o nunca mais é uma palavra forte. Palavra forte. Mas é difícil, né? Mas eu acredito que não chega nesse patamar. Vai chegar na faixa dos 140, 150 reais estável. Não acredito que venha subir mais que isso. Até porque o que fez ele subir foi os insumos, né? Os insumos recuaram, né? Então, para acontecer isso novamente, tem que ter um acréscimo muito alto dos insumos. E o dólar baixando também, né? Pois é. Então, eu não acredito que venha subir, né? Interessante, cara. Acho que até dá uma pauta para a gente falar só sobre o movimento de debêntures, de commodities. A gente falava hoje de manhã com o Jaime sobre liga de aço e soja, liga de aço. Léo, aí que tá. A energia também entra? Você também vê a energia eólica, fotovoltaica como... Energia, hoje a gente, dentro do nosso segmento, a gente encara a energia solar como commodities, quer dizer, o produto, né? O painel e o inversor, não a energia em si. Porque popularizou tanto, então hoje no início, a gente começou em 2014. Quando a gente começou, a gente tinha que ensinar cultura. Então, você tinha que pegar a pessoa, ensinar o que era energia solar, explicar como funciona, que é duradouro e tal. É verdade. Hoje, a Rede Globo ajudou muito a gente. Então, assim, popularizou o conhecimento. O que aconteceu no segundo momento? Um monte de empresa entrou no ramo.
É um monte de boas, ruins, enfim. E quando isso aconteceu, que houve aquele boom de gente, aqui em Cascavel, se eu não me engano, tinham 130 empresas de energia solar, Toledo tinha 70, aqui na região, Toledo, Cascavel, Palotina, Assis, Guaíra, tinha quase 400 empresas. Sabe, do Brasil inteiro era a região que mais tinha empresas do nosso segmento. Aí, para nós, é que a gente encarou que realmente virou commodity, porque não tinha mais marca. Era assim, quem vende, vende pelo maior preço. Ou, que nem aconteceu hoje, começaram a quebrar, porque as empresas que não tinham... O que aconteceu? Tinha aquele cara do ar-condicionado, ou do portão eletrônico. Aí ele e o filho trabalhavam juntos. Ah, vamos fazer solar? Vamos, faz um curso pela internet. Daí o cara ia lá fazer uma proposta. Ah, custa, por exemplo, 10 mil. Ah, 10 mil eu compro o produto, mais 2 mil tá bom para mim, entrega por 12. Aí nós, como uma empresa que tem uma estrutura, assim como várias outras empresas que têm estrutura, para nós a gente não conseguia entregar por menos de 16, 17, o mesmo sistema. Então a gente começou a perder mercado e nesse momento virou commodities. Tudo bem, esse concorrente não entrava nos níveis mais altos de disputa. É onde a gente cresceu. Mas hoje sim, cara, virou commodity, você encontra painel de tudo quanto é tipo de jeito. De um modo geral, o consumidor pequeno, o cliente pequeno, ele não quer saber marca. Ele quer saber preço mais baixo. Agora, o investidor, aquele cara que está construindo para conseguir levantar dinheiro, para criar uma renda passiva em cima da energia, esse sim. Esse cara, ele pede os selos e qualidade dos produtos. Então, assim, nesse caso, deixou um pouco de ser commodities. Entendi. Ô, Léo, você falou do investidor, né? Caio, Léo, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Como é que a gente faz uma curva, como é que a gente faz um arco, melhor dizendo, da energia fotovoltaica para o ferramental de investimento, seja via factory, debenture? Como é que a gente consegue, porque existem algumas formas, né, de utilizar esse mercado como fonte de investimento também, ou não? Deixa eu ver se eu entendi a tua pergunta. Tá. Você está querendo que eu explique o que eu, como empresa, ofereço de opção para o investidor, para ele conseguir construir, ou como que a gente faz a operação para entregar para ele uma rentabilidade? Boa, rentabilidade. Eu acho que esse é o termo, porque se eu for investir num sistema meu, a gente faz um pitch de vendas aqui, o cara já deve ter recebido isso antes. A palavra rentabilidade acho que é mais chave para esse nosso programa hoje. Como é que teria isso? Acho que tem. Acho que o Léo vai falar mais sobre essa parte do fotovoltaico, mas eu, como assessor de investimentos, o que a gente viu dentro das plataformas, eu vou falar da XP porque é a plataforma que eu trabalho hoje. Você vê a diversificação de produtos e estruturas de produtos do agro. Tem fundo imobiliário só de agro, FID Agro, né, que a gente chama, que investe na compra e arrendamento de terra, plantação, locação de maquinário, parte fotovoltaica. Tem agora fundo de investimento só investindo em Blocks, usina. Né, cara? Eu estava estudando a Blocks esses dias. Eles estão fazendo... O que é a Blocks, não? É a maior plataforma de crowdfunding no Brasil. Eles alavancam recursos. Acho que até o Caio pode explicar melhor o que é isso. Hoje de manhã eu estava dando uma olhada, porque nós estamos estruturando uma operação de alavancagem também por via de CRI, né? Fazer uma usina através de CRI. O que é o CRI, não? O CRI é Certificado de Registro Imobiliário. Né? Depois eu acho que o Caio tem muito mais propriedade do que eu para falar sobre isso. Mas o que a gente como empresa trabalha é o seguinte: eu quero alavancar recurso para construir uma usina. Certo. Eu não tenho todo o recurso ou não quero usar o meu recurso para fazer isso. Então, o que eu faço? Eu monto um projeto e entrego para o Caio. O Caio vai olhar a viabilidade, a gente vai calcular a TIR, né, que é a taxa interna de retorno. Dando tudo certo, ele pega e fala, esse projeto pode se tornar um produto. Aí, depois que faz isso, ele começa a captação de recurso com os investidores interessados. Nesse caso, vamos fazer um paralelo, tá errado, tá? Mas é quase como investidor anjo. Tá. O investidor anjo tem hora para sair. Nesse caso, o cara faz o aporte da cota e ele vai passar X tempos recebendo X valor por mês. Valor em real. Imagina assim, só para deixar bem explicadinho. Sim. CRI, debenture, LCI, LCA, enfim, qualquer coisa dessas letrinhas aí, ela vai funcionar basicamente da mesma forma. Imagina que você tem a necessidade de captar 1 bilhão. Eu vou captar 1 bilhão. Eu quero, hein? Eu ia falar, você não quer não, Pode ser um pouco menos, não precisa tudo isso. Eu quero 1 bilhão. Eu tô falando aqui assim, ó, tem gente que está captando isso daí, 1 bi. Eu vou captar 1 bi.
E aí você vai chegar para o investidor e vai falar assim, cara, investe para mim, ó, aqui ó, o projeto, o TIR, ó, que coisa linda, tá redondo. Ela fala, cara, eu não vou tirar 1 bi do meu bolso para colocar no teu projeto. Por quê? Porque o risco vai ficar atrelado a um projeto só. Né? Então, esse cara... O que tem 1 bi espalha o portfólio. Aí o que você faz? Você mitiga o risco, né? O que você faz? Você chega para um fundo de investimento, esse fundo de investimento pega aquele portfólio, aquele projeto e fala para dezenas de centenas de investidores, fala, olha, é 1 bi, só que eu estou vendendo cotas de R$1.000. Certo. Então, a partir de R$1.000, você consegue ser um investidor de uma usina fotovoltaica em Natal, em Toledo, em Cascavel, aonde quer que esse fundo tenha captado. Então, você mitiga o risco, porque você diminui o Tá, Caio, só um pouquinho. Claro. Isso é para quem tem 1 bi. Eu tenho, Não, eu você tenho não tem 50 nada. mil. Você não tem nada. Você não tem nada. O cara fez um projeto de 1 bi. Você fez um projeto de 1 bi para Você não precisa construir ter 1 uma bi pra usina. um projeto de 1 bi. Entendi. Se teu E aí, projeto ao for invés de vendável, você- Vou voltar no dono do mercadinho do Léo. Eu sou um dono do mercado e eu vejo que tá sobrando X mil ali no meu giro e eu tô Exato. na poupança. Exato. Aí você vai e investe. Só que daí você tem variáveis, né? Eu sempre brinco. Você tem que olhar o prazo de investimento. Um investimento desse, você vai ter um prazo mais longo para você ter o resgate, uma carência de resgate mais longa, uma rentabilidade muito provavelmente mais alta, Atraente. porque você tem um risco. E qual que é o risco? O Atrativa, risco né? Não é atraente. atrativa. Atrativa. Atraente. Nossa, que rentabilidade. cantada, eu acho. Cara, é um repertório E aí- de palavras aqui. Eu, E aí Carlos esse- Drummond de Andrade, somos assim, ó. Vai. E aí esse terceiro que é você simplesmente ter um risco maior, porque você está vinculado a um projeto que foi avaliado por um Por um fundo. bi. Avaliado em X reais. Não. Mas a rentabilidade não é em energia, em crédito na rede. Nós estamos falando aqui. Não, em Não, real. tá É falando 1%. em dinheiro, É tá falando em 1%. dinheiro. É X% pelo teu capital investido. E aí você atrela os mais diversos indexadores, que é a referência. Então você pode indexar ou referenciar com a inflação, eu vou pagar a inflação mais 7%, vou pagar 150% do CDI, vou pagar CDI mais 2,5%, ou você vai fazer uma taxa que a gente chama de pré. Vou te pagar 15% ao ano, Entendi. ou tantos por cento ao mês. E essa empresa que recebe o projeto, essa é uma factoring, essa é uma securizadora, quem ela é? Ou é só um escritório de investimento? Normalmente é uma asset, um fundo de investimento, mas por trás, para financiar tudo isso, tem sempre uma securitizadora, um FDIC ou uma factory. Entendi. Como é que é, William? E aí, faz sentido para você esse papo? Você que está do outro lado da mesa. Empresário. Essas informações são novas, né? Se coloca no lugar do dono do mercadinho. É atrativo isso? Ó, atrativo isso? Te atrai? Com certeza, né? Hoje, a gente vendo números que sejam mais palpáveis do que tem hoje no banco, se torna muito mais atrativo. E os bancos, os grandes bancos, eles estão correndo atrás justamente de investimentos como esse, porque com o que a gente falou, o advento da popularização da tecnologia, fintechs aparecendo, securitizadoras cada vez mais na pauta do dia a dia. Era algo que... E cada vez mais, né? Cada vez mais. Porque Pois está é. popularizando o Na época negócio. quase não né? tinha securitizadora. Não, né? você sabe que o Caio comentou dessa pauta e a gente teve um aniversário recentemente, que por acaso lá a gente conversou no aniversário, e lá, securitizadora. Eu falei, não é possível, cara. Por isso que eu brinquei com o lance do STF, porque a gente nunca falava assim, o ministro tal, ninguém sabia o nome de ninguém. E aí ele agora mandou, não, que securitizador. Eu falei, puta, cara, então não é da minha bolha. Então quer dizer que é uma palavra, né? Mas a gente teve um podcast que a gente fez aqui. Eu tava também? Você estava? Ah, tá. Eu Você tava convidou ele? apresentando. Você convidou ele? Ele tava fazer, eu não tava. Ele estava apresentando nesse, infelizmente. Não, logo aquela porta ali vai se abrir, fica tranquilo, vai. Mas que a gente falou bastante, tava até aquele teu amigo de Toledo, Eu? Não, Não. Carleto, não era Carleto, pô, que é consultor,
Tava O Lincoln, Carrinho? O Lincoln, Carrinho. Lincoln. Tava o Lincoln aí e tal, e a gente falou dessa popularização e como isso vem acontecendo com o decorrer dos anos. A gente falou sobre essa popularização dos apps de investimento. Tava o pessoal da Funcional também. Funcional, isso aí. Então, assim, com a popularização do negócio, a gente até brinco, né? Acho que a virada de chave do projeto dentro do grupo foi aquele dado, né, de alavancagem. Eu levei um dado que era 70%. A gente tem um dado de alavancagem, que é a alavancagem versus o PIB. Quando a gente olha a alavancagem americana versus o PIB americano, dá 216%. Então, é 2 vezes mais o PIB americano, que é uma enormidade. Quando a gente olha para o Brasil, só 70% das empresas se alavancam. E eu me atrevo a dizer que essas empresas são as bigs que a gente tem. Mesmas, né? São 4, 5. E dentre elas deve ter banco nessa conta. Então, conforme você vai popularizando a forma de crédito, de liberar crédito de formas diferentes, você vai trazendo a população para esse dia a dia de comunicação, de você falar de securitizadora, de você falar do STF, falar de política na roda de cerveja. E não falar de futebol, né, cara? E não falar de futebol. Como é que pode? É verdade. Então vai mudando, né? Vai mudando a pauta. E eu acho que um negócio que aconteceu na pandemia que mudou, acho que a grande virada de chave da pandemia foi as pessoas saírem do CLT e ter que empreender. E, cara, a hora que você vai pro outro lado da mesa, bicho, aí o jogo muda. Com certeza. Aí você vê que, cara, vou ter que pagar funcionário. O cara passou de já feriado. Pior. Né? Feriado, meio de semana, massa. Cara, quinta-feira. Um dia sem faturar menos. Os funcionários dando pulo e tal. Você do outro lado, você fala, cara, menos um dia de faturamento, eu preciso fechar esse mês. E, enfim, acho que quando... Cara, isso é muito verdade, cara. Quando a gente tava aqui pensando na seguinte pergunta, nós sabemos disso, né? Nós sabemos. Aquela pergunta, né, cara? Quando você comemorou o último feriado, faz muito tempo. Eu acho que eu tava na faculdade. Foi antes de empreender. Porque a gente passa a odiar o feriado, né, cara? E a gente fala assim, não, mas... Eu trabalhava no sábado. Não, eu trabalhava no feriado. Carnaval, quarta-feira de cinza eu já tava... E na verdade, cara, você deve ter trabalhado em 1, 2. Depois que você começou a empreender, aí nunca mais. Eu não sei se vocês têm filho em idade, mas os meus filhos adoram feriado, né? Porque não tem que ir pra aula. Ai, pai, eu amo feriado, amo férias. É férias pra vocês e inferno pra nós, né? Porque a gente fica com vocês em casa. Caramba, bem tem que arrumar coisa pra fazer. Mas o empresário, acho que a grande popularização das factoring, securitizadoras e FDICs veio disso daí. É muita gente empreendendo. É muita gente querendo crédito e quanto mais você tem crédito na praça, menor é o valor. Então, quando você começa a popularizar, e aí os grandes bancos têm que correr atrás de fazer taxas competitivas. Porque briga com mais pessoas, né? Vai brigar com mais gente. Eu estava olhando um índice hoje, o Brasil tem... Putz, cara, eu não sei qual dessas fotinhas que eu olhei aqui, mas... Mostrava assim, bancos nos Estados Unidos, 5.050 bancos. Bancos no Brasil, 158 bancos no Brasil. Então, muito menos gente oferecendo, muito lei da oferta e da procura. É só ver assim, ó, a gente tem, sei lá, 400 empresas listadas na Bolsa de Valores do Brasil. 80% do volume está em 5 grandes empresas. É o que eu estava lendo aqui agora. Caramba, que olho, meu. Com o aplicativo aberto aqui, ele viu aqui, ó. Sim. Concentração de crédito dos 5 maiores bancos no Brasil. 81% de todo o crédito emprestado tomado. A gente teve o podcast da Febraban. Sim. O pessoal da Deloitte fez um estudo com as 16 instituições financeiras, as 16 maiores instituições financeiras no Brasil. Aí você fala, pô, só 16, tem 498, que sacanagem. Não, é porque eles concentram 90% de todo o volume negociado. Aí você vai para os Estados Unidos, pô, a Bolsa de Valores tem 5.000 empresas, 6.000 empresas listadas. Aí você fala, cara, é muita diferença. A Apple, sozinha, negocia o mesmo volume que a Bolsa brasileira inteira.
É uma disparidade muito grande. Então, quando a gente está num mercado que ele é dito emergente, é por conta disso. A gente está emergindo. E quando a gente está emergindo, a gente começa a ter outras opções. E você tem informação de quantas pessoas em percentual investem na Bolsa da população brasileira? Cara, é mais institucional. O volume grande é institucional, não é pessoa física. Não é pessoa física. É diferente dos Estados Unidos, que é mais pessoa física. Que o moleque nasce, o pai não dá uma previdência, o pai dá uma carteira de ação. Carteira de ação. Entende? Então, a maturidade econômica lá é muito diferente. Quando a gente fala LCI, LCA, o Alexandre olhou, pô, quanta letra, né? E normalmente quando você... Qual que é você falou, né, no começo, o que era você vender fotovoltaico, né? Tinha que ir lá explicar o que era uma placa, cultura, né, vender cara? a cultura. Vender a cultura. Cara, 2 anos, 3 anos atrás, para você vender cultura de investimento fora de banco, você tinha que vender a cultura. Sim. Cara, eu tô te vendendo um produto assim, assim, assado. Hoje está mais popular, está mais fácil de você fazer isso. E aí você começa a meio que se especializar em outras áreas, que é estruturar uma securitizadora, uma factory, um FDIC. Eu acredito assim, você falou uma coisa bastante interessante. A primeira vez que uma factory veio atrás de mim, né? Nem foi a de vocês, né? Olha que legal. Cara, você fica todo oriçado, você acha que é golpe, você fala, o que esses caras querem fazer? Os caras querem, qual que é a taxa? É essa taxa mesmo que vocês vão cobrar, entendeu? E você fica meio arisco, entendeu? Então a gente... Olha que quebra de cultura. Que aí, pô, você nunca trabalhou com isso aí, cara. O dinheiro vem do banco, acabou, né? O resto é golpe, difícil, né, cara? Securitizadora, né, Tem que anotar pra poder pronunciar aqui, cara. O dinheiro vem do banco, o resto é golpe. Tal, e foi, de repente, cara, um cliente meu fez, não, vai lá, William, que é bom, é real o negócio. É quente. É quente. Aí eu peguei e fiz, cara. Daí eu fiz a primeira transação, né? Tudo certinho, conforme tinha negociado, deu certo, perfeito. Aí você começou a se abrir, entendeu? Você começou a olhar pro banco já com uma cara meio... Pô, os caras estão me extorquindo e procurando uma taxa melhor. Cara, bonito, olha lá. Olha o cara que conversa com você, ó. E aí tá você viu o sorriso do cara, como é que tá, cara? Teve uma trilha agora, porque foi quase uma publicidade. Sabe, se fosse no Beto Carreiro, já rolava o barulho do Chico. Como Carreiro, Cardoso, sabe? Que mas caramba, o muito negócio... obrigado. Caramba, todo dia. Tem café pro moço aqui, né? Porra, mano. Se eu elogiar o Caio, ganhou água? Você vê como sua moral tá baixa, né? Achei o caminho, né? Não adianta nada. Os caras lá atrás não estão nem prestando atenção. Os caras estão com... Nossa senhora, temos que mudar esse aqueduto pra cá, que é fazer um negócio. Mas o legal é isso. Começa a popularizar e a gente tem a quebra do paradigma, né? De você quebrar e falar, pô... Talvez os caras estão ganhando mais do que deveria. Até pode ser mais competitivo. Só que a gente falou até agora... Vou levantar, hein? Arco, a gente falou até agora da parte do cliente. Né? Sim. A gente antecipar. A securitizadora, o FDIC, eles têm ao lado de você investir. De você chegar lá com um capital, com aquele excedente... assim como no CRI, acho que na parte fotovoltaica que eu estava falando, você tem como investir, por exemplo, na securitizadora ou num FDIC. Existem 2 tipos de emissão. Tem a particular, que essa daí vai no boca a boca, e tem a pública, que que vai na bolsa, né? Na boa, assim, é mais regulamentado, os bancos começam a trabalhar isso daí, corretoras e tal, que ela é a pública, aí tem CVM por trás. A securitizadora é regulada pela CVM também? A pública. A pública? Isso. O que seria a pública? Quando você tem uma emissão pública, você tem uma divulgação em todos os canais e mídias. Certo. Quando você tem uma emissão particular, você não pode vincular isso em mídias tradicionais. Então, você está fazendo uma emissão particular. Então, eu posso falar da minha debenture num churrasco entre amigos, dos meus amigos... Não na internet, por exemplo. Eu não posso divulgar isso amplamente na internet. Mas eu posso fazer dentro de um app privado.
o cara precisa baixar aquele app para ter Aí o brasileiro já vai fazer o app e divulgar o app, né? Ele não vai divulgar o produto do app. Isso aí. Então... Tipo, desculpa, Caio, tem aqui o aplicativo de conta digital com caixinhas. O cara já sabe que aplicativo que é. A gente fala marca aqui o tempo todo, não dá nada. Então, eu tô lá no Nubank, tem várias opções. Por exemplo, criptomoeda. Compre aqui a Bitcoin. Na verdade, eu não tô comprando um pedacinho de uma Bitcoin. Não, você está comprando provavelmente um fundo, uma cota parte de um fundo que investe em criptomoedas. Até um tempo atrás, a gente só tinha BDR no país. Certo. Que é a ação de fora negociada na Bolsa Brasileira. Então, a Bolsa registra isso através da B3, que é uma instituição privada hoje, e aí vende partes dessa ação dentro da Bolsa Brasileira. E aí os fundos trabalhavam com essa parte, né? Eu estou investindo num fundo de investimento... Petrobras, aí você está comprando cotinhas da Petrobras, mas tem um administrador por trás. Hoje, com essa popularização, você consegue acessar direto o fundo. Você consegue acessar direto a empresa. Você consegue... Qualquer aplicativo de banco hoje tem conta global, que você consegue investir na Bolsa Americana, na Bolsa na Inglaterra. Enfim, cada vez mais vai ficar popular isso. E aonde tiver interessante, você consegue investir. E qual que é a vantagem, Caio, para um empresário fazer esse investimento que, como o William falou, no começo a gente fica meio... Lógico, a gente estava falando de uma outra coisa, mas a gente fica meio receoso, porque não conhece, não ouviu falar. E fazer o simples, entrar aqui no banco dele e colocar na poupança o dinheiro, investir. Né? Porque hoje a gente está popularizado, a gente popularizou, então a gente está sendo bombardeado em roda de churrasco. Você, sair com os meus amigos da infância dá um pouco de depressão, porque os caras começam, eu coloquei Petro não sei o quê, eu copiar não sei aonde, eu na sua mãe. Então, cada um colocando coisa em algum lugar, né? E você fala, pois é, eu acordei cedo. Levei o Benjamin na escola, né? Então é aquele papo assim. Então tá bem fácil falar sobre isso, porque qualquer aplicativo... Para o empresário, volto no dono do mercadinho. Eu sou dono de um mercado, um restaurante, um médio, um pequeno negócio, e tem um excedente. Qual é o critério que ele vai olhar? Que critério vocês olhariam? Como é que a gente busca isso? Porque você deu algumas situações aqui, né? O que se diferencia? Eu diria que uma excelente opção de investimento hoje, é energia solar, hein? Procura a Usisol que nós temos coisas boas para vocês. Você que tem um dinheirinho sobrando. Viu, William? Falei para ela, quando for falar com a câmera, ele já bateu os olhos. Eu aprendo rápido. Eu falei, quando for conversar com o público, olha na câmera. Olha lá, já queria que eu falasse alguma coisa. E aí, é isso mesmo, Caio? Acho que é o princípio da diversificação. O princípio básico de você não colocar todos os ovos dentro da mesma cesta. E aí você tem que primeiro entender do teu negócio. Porque quem é empresário, o princípio básico é entender do teu negócio. Tá me sobrando por quanto tempo? Com base em quanto tempo você tem essa disponibilidade de caixa, você vai procurar um melhor investimento. Não, tem hora que não vai dar para você fugir de um CDB, de uma conta garantida, de um CDB de resgate rápido. É tudo do planejamento. Não, na verdade, o Caio estava falando, eu estava pensando assim, por exemplo, a pessoa tem uma sobra de caixa livre por mês de 10 mil. Pô, desses 10 mil eu vou deixar tanto líquido para poder fazer uma operação de compra e venda para tirar um rolinho para ganhar o dinheiro. Tanto eu vou mobilizar em comprar um terreno, comprar um móvel na planta. E tanto eu vou colocar numa outra coisa mais arriscada. Eu não posso correr o risco de perder um pouquinho mais porque eu estou tentando ganhar mais, né? Eu acho que parte do princípio da cultura financeira da pessoa. É aquele negócio assim, a gente sempre fala de risco, né? O risco ele está totalmente atrelado ao prazo. Você consegue ter ganhos em investimentos arriscados ou com risco maior quando você tem a disponibilidade de deixar isso por mais tempo. Então, existe vários estudos, principalmente quando a gente fala de mercado mais robusto como o americano, de que não existe nenhum tipo de investimento melhor em um prazo de 10 anos do que você investir na Bolsa Americana. E ponto. Por quê?
ela tem oscilação, volatilidade, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, mas depois do período de 10 anos, se você abrir o gráfico, né, se você olhar no dia, ele está assim, ó. Agora, quando você olha no período de 10 anos... Warren Buffett, né? É o princípio, né? Warren Buffett fala, qual que é o segredo, né? Ele já falou diversas vezes. Comprar é segura, né? Eu compro na baixa e vendo na alta. Simples. Sim, mas ele tem 100 anos, né? Só que ele faz isso há 100 anos. E ele faz isso com constância. Tudo vai de acordo com a constância. E é saber o objetivo final. Então, pô, eu vou comprar imóvel, eu vou comprar uma debênture, eu vou investir em fotovoltaico, eu vou investir que a gente na faz, minha... pelo menos no nosso negócio, quanto que 100 mil reais rende. Então, assim, se você for comprar um imóvel de 100 mil reais, quanto que ele vai tirar de aluguel? Se você for comprar uma ação na Bolsa de Valores, quanto que você vai ter de rentabilidade mensal? Se você for entrar em energia solar, quanto você vai ter o mensal? Então, eu acho que quando a gente vai vender o solar, a opção de investimento em energia solar, a gente sempre faz esses comparativos e entrega esse comparativo para o nosso cliente. Ó, então, se você tiver um terreno com um alqueire, em um alqueire você vai tirar 200 sacos de soja, colhendo bem. Em um alqueire solar, você pode tirar 70 mil por mês. Então, assim, a gente vai fazendo esses comparativos para mostrar o quê? A rentabilidade. Porque nós precisamos ganhar mercado, né? Legal essa visão, né, cara? Eu acho que esse comparativo é importante, eu acho que... E é um negócio que a gente falou já em algumas outras oportunidades, inclusive fora podcast, né? O que enriquece mesmo é o trabalho. Não adianta você falar, vou investir para ficar rico. Não, você vai ter uma renda passiva, você vai ter uma terceira, uma quarta fonte de renda Trabalho ali. de quem que enriquece, Caio? Se meu você enriquece eu? Se você tá caramba. fazendo errado, hein? Tá fazendo errado. Se não imagino que sim. Puxa vida. Mas acho que a grande sacada é essa, assim, é você diversificar para que você tenha o dinheiro trabalhando para você. Então, quando você coloca o dinheiro para trabalhar, né? O Napoleão Hill fala, né? Ele é um ótimo empregado, mas é um péssimo patrão. Então, é basicamente isso. E aí entra tudo isso que a gente falou, né? A diversificação, você ter o princípio da diversificação nos seus investimentos, você saber que existem outras maneiras de você captar crédito, seja por qual for o instrumento, existe sempre mais do que o banco. Existe uma vida além do banco, além da corretora de valores também, estruturação de CRI. Pô, nosso escritório faz isso, acho que quase que diariamente, estruturar CRI para... Vocês fazem fotovoltaico também? Acabou de ganhar um cliente. No ar, né? Entende? Então, a gente tem toda essa parte de entender esse princípio da diversificação de cada cliente. E aí você direcionar. O William trabalha com a gente na parte de securitização. Agora, pode ser que o Léo comece a trabalhar na parte de CRI. E a gente vai estruturando isso e costurando isso em parceria. Junto a gente consegue ir sempre muito mais longe. Na verdade, cara, né? eu nunca trabalhei com securitização porque eu não sei se o meu contrato ele é um contrato securitizável. Sabe? Porque às vezes a gente faz... por exemplo, eu não trabalho com parcelamento muito longo, então no máximo 90 dias, 3 vezes. E agora, quando eu faço um contrato que é um pouquinho maior de 12 vezes, em 12 parcelas, eu não sei se é um contrato viável. De repente, eu até mando para você dar uma analisada para ver se ele é securitizável. Porque eu não pego, a gente procura nunca pegar dinheiro em banco, porque é o começo do fim, né? Então, assim, mas assim, a gente sente necessidade, eventualmente, de fazer uma alavancagem para algum projeto. Sabe? Porque, assim, a nossa visão empresarial é que você pega dinheiro se for para investir. Se você estiver pegando dinheiro para fluxo de caixa, algum problema você tem na tua empresa, porque pegar dinheiro para girar está complicado. Então, pegar dinheiro para investir é bom, né? Mas, assim, eu não sei se o meu segmento ele consegue gerar um contrato securitizado. A gente consegue avaliar, mas hoje a gente está em vias de conseguir securitizar até recebível de cartão de crédito. Maquininha de cartão de crédito.
Então, nunca trabalhei com maquininha de cartão de crédito, porque eu acho que é exorbitante o juro que os caras cobram para antecipar. Pra com uma ideia. Eu pego minha conta depois. Mexer ligeiro. Cara, você falou um negócio, Caio, sempre se informar, sempre se atualizar, uma coisa assim, você usou o termo, e na hora me veio a fala do William, quando ele disse, putz, cara, no começo a gente achou que era um golpe e tal. Como é que vocês, empresários, como é que você, Caio, que tá do lado de cá do balcão, vem pro cara se manter informado? Feira, eventos, newsletter, telejornal, internet. Como é que vocês dão de dica, né? Dica é uma palavra pesada, acho foda, mas falei que não podia falar palavrão, né? Não é dica. Eu queria saber como é que vocês aconselham o empresário, o dono do mercadinho que está assistindo a gente, o dono do restaurante, para se manter informado, para se manter atualizado. O que ele vai buscar? O que ele deve fazer? Cara, todo banco hoje ele dá acesso a você, por exemplo, aquela análise Focus lá, né? Que você tem uma análise mensal do Brasil. Mas você tem podcast, você tem hoje fonte de informação para tudo quanto é lado. Digita no Google lá, eu quero falar sobre isso. O Google vai listar um monte de coisa. Tá tão fácil a informação que é difícil a pessoa não encontrar ela. Eu acho que a grande sacada é que a gente tem um volume de informação muito grande e às vezes a gente precisa filtrar a informação. Esse filtro que é complicado. Eu acho que principalmente quando a gente fala de dinheiro para brasileiro, que ainda está numa cultura presa lá atrás, de desconfiança, de alguém querer passar a perna, porque, cara, isso é cultural nosso, né? Sim. O que a gente vê de golpe na internet, né? Saiu Desenrola Brasil, pô, já choveu golpe. Então, o segundo maior país em golpes. Atrás do México só. É por isso também que a gente é benchmark de segurança. De segurança financeira. Financeira justamente por isso. Mas eu acho que a maior propaganda que tem é a que chegou até o William. É um cara que faz, que dá o peitaço de fala, funcionou. O tal do boca a boca, né? O tal do boca a boca e a criação de cultura que você colocou muito bem. Acho que a gente tem que criar cultura. É o consultivo. É você fazer a parte de consultoria mesmo. Então, Cuca Fresca, eu acho que é uma abertura que a gente tem para popularizar cada vez mais a securitização. Sabe uma coisa que eu acho que é legal também, cara? A venda mudou, né? Sem querer entrar no assunto venda, mas... A gente pode, fica tranquilo. A venda mudou porque antigamente você vendia um produto, hoje você atende o teu cliente, dá uma solução para ele que o teu produto resolve um problema. Então, assim... O Caio, para vender o produto dele, eu acredito que ele não precisa explicar o que é. Eles dizem, eu consigo fazer isso aqui para você. Como eu te explico? Que nem eu falo. Eu consigo resolver teu problema de conta de energia. Como que te dando um sistema de energia solar. Do agro eu não sei como é que faz. William, explica aí. Só você e o Caio acho que sabem o que você faz. Eu queria entender melhor, porque você tem Tecno no nome. Né? O que é o Tecno na atividade de vocês? Só para a gente contextualizar. Tecnologia, o nome da empresa em si, né? Tecnologia em pastagens, né? Tecnopasto. A gente se especializou na questão de pastagem, rotação de cultura, né? Então, se criou nos últimos anos aí, a questão dos produtores está melhorando a qualidade do solo, né? E se buscou muito adubação verde. Foi onde que a gente achou esse nicho, né? E a gente busca, tem regiões que tem a obrigação de fazer uma rotação de cultura para conseguir plantar a soja ou milho na sequência. Então, a gente tem esse trabalho, né? A gente vende braquiária, semente de milheto. Se for falar infinidade de semente aqui, a gente fica a tarde inteira. Mas a gente vende todo tipo de semente para fazer cobertura de solo. Puta que legal. Trabalhando com semente de milho, né? A gente só não trabalha com semente de soja. Muita concorrência. Muita, né? Eu não consigo entrar nesse meio. Mas o restante do nicho de semente, a gente trabalha com todas. Somente semente a gente trabalha. Legal. Cara, quando eu falei aqui da gente se situar e tal, eu lembrei bastante do evento que a gente foi, né? A gente foi num evento em São Paulo, que é a Febrabantec, que é Feira dos Bancos e tal, e Tech, que fala muito disso, né? Securitização, estamos falando disso, né? Open Financing, Open um monte de coisa. Bank as a Service... Bank as a Service, exatamente. Service as a Service. Tudo isso daí. A última nova é Buy Now, Pay Later. Cara, demorei para entender o que era o Buy Now, Pay Later, mas é o nosso fiado, né, cara? É o nosso fiado virando tecnologia. Isso é um negócio bem legal.
E no segmento de vocês, William, você tem como dias de campo? Temos. Tipo de evento? Assim, o nosso nicho de trabalho, a nossa empresa, ela está focalizada só em grandes clientes, né? A gente trabalha com as grandes cooperativas das regiões, Cooperativa Lar, Copavel, não sei se eu poderia falar ou não. Pode, fala o primato, pelo amor de Deus, cara. Você vai falar de grandes cooperativas, não citar da terrinha aqui, é brincadeira, né? Trabalhamos que aqui tem uma rixinha, né, com a Primato também. Isso, tá vendo? Toda vez que eu vou falar, é complicado, né? Hoje, toda a minha viabilização de vida vem de Cascavel. Mas eu cresci em Toledo. Entendeu? Tá Então, eu costumo dizer que Cascavel, assim como Foz e Umuarama, fazem parte da Grande Toledo, que vai de Umuarama até Foz. E a galera não acredita em mim, então fica aquele negócio ali, entendeu? Então tem que citar. A maioria das cooperativas aqui da região oeste, a gente trabalha com elas. Legal. Atuando aí, servindo elas com as pastagens, né? Com a linha de semente. Então, assim, trabalhamos com dia de campo, fazemos dia de campo nas cooperativas, focalizado em produtor, né? Difundindo o material que a gente quer trabalhar. A gente trabalha... Pode falar, desculpa. A gente trabalha, assim, basicamente, material sazonais, né? Material de verão, material de inverno e os materiais perenes, né? Que resistem o ano todo. Então, depende da época do ano, a gente está focando um tipo de material. Pega o inverno, a gente vai focar aveia, né? Azevém. Pega verão, a gente vai focar mais a linha de braquiárias aí, e milhetos e materiais que têm um ciclo mais curto, né? Escrevi muito sobre isso. Cara, deixa eu te perguntar, você acha que nesse dia de campo, nesses eventos, geralmente, Léo, você também já participou, Feira de Rondon e outros lugares, as cooperativas de crédito e os bancos, eles estão presentes nesses eventos, né? Vocês acham que esse tipo de informação não vem ou é meio blindado pelos bancos? Ou deveria chegar, ou é um processo, está ainda no começo? Como é que vocês veem sobre essa informação aqui do que a gente está falando? Securitizadoras. Securitizadora. Então, assim, na minha visão, né, o produtor hoje, ele pega recurso, né? Ele pega recurso para plantio, ele pega... o governo liberou uns recursos agora, mas tem os bancos em si, eles têm os seus pacotes próprios, né, para liberar recursos para plantio. E é aquela situação, às vezes o produtor, na propriedade, eu vejo que ele fica blindado, refém a uma cooperativa de crédito que seja, ou um banco particular. Essa informação de factory, securitizadora, para o produtor, às vezes ainda não chega, mas para o filho dele vai chegar. Com certeza. Com certeza. Legal. Então, assim, é um pouco difícil. No meu ponto de vista, os clientes que a gente atende, tudo chegar, né? Porque, assim, o banco, ele oferta muito recurso distinto para ele, né? E, às vezes, mascara algumas condições de taxação, né? Então, às vezes, o cara acha que é muito mais viável fazer isso. Entendi. Ou, propriamente, vender essa safra numa cooperativa e antecipar esse valor, algo nesse sentido. Então, nesse sentido, eu acho meio complicado. Talvez esteja engatinhando e possa chegar, né? Chegar lá. Léo, você já trata de inovação. O fotovoltaico como um todo, você falou que começou em 2014, mas ele ainda tem cara de inovação. Ele está na bandeira ESG, ele é um assunto diferente. Como é que é para você, nos eventos de fotovoltaico ou de outros eventos que você tenha ido, essa temática de novas fontes de investimento, tanto para tomada de capital quanto para investir? O que você já viu que você pode contribuir? Cara, normalmente as feiras, a gente tem dois tipos de feira. A feira em que é a feira fotovoltaica, que é intersolar, aonde vão todos os fornecedores, vai as empresas maiores, vai quem vende revista do assunto, enfim. Quem orbita em volta do assunto, né? As feiras que eu acho mais interessantes, são as que eu não falto, são as feiras de inovação. Por exemplo, vai a feira onde vai ter um monte de gente que trabalha com o mercado financeiro. Para nós, isso é excelente. Porque para nós, a dificuldade de mercado hoje, ela está sendo em captar recurso. Quer seja para si próprio ou para o cliente. Porque o cliente, ele chega e ele fala, eu quero comprar, mas dá um jeito de arrumar um crédito para mim. Então, a gente tem que começar a mexer nas coisas para tentar achar uma opção boa para conseguir entregar para o nosso cliente, para a gente poder vender, né? Então, assim, eu gosto muito de feiras essa da Febraban. Eu não fui, mas a do ano passado eu fui, eu acho muito legal. Pô, você foi ano passado? Fui. A gente estava em São Paulo, mas não vi você. Bom, se bem que eu só dei uma voltinha lá. Encontrei algumas pessoas de lá. E antes ela tinha um outro nome, era Ciab, né? Eu não conhecia, não tem nada a ver com a minha trajetória. Eu comecei a minha trajetória, começou a fazer parte da minha trajetória, isso em 2019, quando
quando eu fui pela primeira vez nessa feira, eu já estava dentro do ecossistema lá da Eucard. E a gente vê que muita coisa nova acontece muito rápido, né? Como qualquer outro segmento voltado à tecnologia, as techs para finanças também é muito rápido. A gente está chegando perto do nosso fim. Eu queria chamar vocês para essa fala, sabe? Como é que vocês estão se preparando para isso? Que tipo de veículo vocês costumam consumir? O que vocês pensam dessa velocidade como as coisas têm acontecido? O que você acha que vai sobrar para a Beatriz, para o Rômulo? Como é que vocês veem esse avanço? A tecnologia está sendo muito, como que eu posso dizer? Eu acho que nos últimos 7, 8 anos teve um avanço tremendo, né? Se digitalizou muita coisa, tudo está ficando automatizado, as casas estão ficando automatizadas, o cara chega, usa Alexa, faz de um tudo. E eu vejo assim, a gente está ficando cada vez mais cômodo, né? Uhum. Utilizando essa tecnologia. Isso engloba tudo, né? Questão de banco, questão de consumo, né? Hoje você pede... Minha esposa ficou sem um carro esses dias, ela fez compras pelo iFood. Eu falei, cara, como que você comprou isso aqui se nem carro você tava, né? Pelo iFood. Eu falei, pô, mas... Hoje esqueceu o celular e pior que esqueceu a carteira, né? Dá pra comprar as coisas pelo iFood? Eu não sabia disso, cara. Eu fiquei pasmo, né? Eu falei, legal, não preciso mais de carro, então. Mas, enfim, tá muito rápido, entendeu? Uhum. O que eu vejo, assim, o tempo hoje, ele tá consumindo a gente, né? Eu vejo que a gente não tem tempo para mais nada. E a tecnologia, ela tá vindo para suprir essa falta de tempo. O que eu vejo que eu tenho a tendência de querer pensar que a gente teria que dar uma desacelerada, aproveitar esse momento que a tecnologia tá vindo para suprir várias faltas nossas e aproveitar mais a vida, no meu ponto de vista, né? Porque o consumo de tempo é tremendo, né? Eu vejo que inicia a semana, quando eu vejo já é domingo de tarde, eu já tô com a cabeça a mil porque vai começar a segunda-feira. E você sabe uma coisa que eu acho que está sendo legal? A televisão é cada vez menos ligada. Sabe? Justamente. É impressionante, verdade, cara. As pessoas assistem, estão consumindo muito mais conteúdo por podcasts, enfim, até por canais de YouTube, canais bons. Plataformas móveis, E né? deixando de usar a televisão. Então, assim, na minha casa, a TV passa 4 dias sem ser ligada. Só para assistir jogo, né, que a gente assiste. Senão, fica desligada. Eu acho isso muito legal, que as nossas crianças, pelo menos os meus filhos, eles não dependem mais da televisão para nada. Sabe? Eles têm os youtubers que eles gostam de assistir, então a informação que eles consomem é informação de youtuber. Eu lembro quando você começou falando de podcast, que você ia viajar de carro ouvindo podcast, eu falava, cara, para de falar em podcast. Nossa, cara, os caras tinham raiva de ia mim, falar em cara. podcast, falar, sai com esse negócio daqui. Hoje eu começo a ouvir, eu lembro dele. É verdade, é verdade. Cara, isso é muito real. Eu e o Caio, a gente é vizinho no prédio, né? E vira e mexe, a gente fala, putz, e aí? Vamos fazer como é que fala? Tirar as crianças, esqueci o nome, desintoxicação da TV, vamos. Aí a gente desce, tem parque e tudo mais. A TV lá em casa, eu sou criado por televisão, né? Todo mundo vira e fala, acho que é a última geração, né? Não sei, Essa cara. é a última geração. Eu dormia assistindo TV, acordava assistindo televisão. Você fala uma frase aqui, eu digo, teve uma novela que já falou essa frase, teve um desenho que tem essa frase. O documentário da Xuxa mexeu comigo, porque fez parte da minha história. Quem lembra do coquetel, hein? Eu não quis dizer dormir, assim. Eu não quis dizer isso. Pesquisa aí. Quem não sabe o que a gente tá falando. Se você tem menos de 35 anos... Você lembra. Então, eu acho que realmente as plataformas digitais têm acelerado alguns processos, né, na nossa cultura. E você, Caio, o que você acha? Você acha que o que vem por aí? Eu acho que vem cada vez mais a popularização do coletivo. A gente vai cada vez mais trabalhar com integrações. Então, o mercado financeiro integrando com o fotovoltaico, integrando com o agro, algo que antes era impensável, né? O que era, sei lá, não vou até muito longe não, 10 anos atrás ali, o mercado financeiro trabalhava como com o agro? Financiando. Era só crédito. Hoje, a estrutura é muito mais do que isso. É você ter uma estruturação para criar uma usina fotovoltaica, para criar uma pastagem, cooperativa de crédito. Olha a publicidade do Bradesco, cara, que tá passando na TV agora. Entre nós dois, o mais importante é você.
Não é isso, cara. Agora, o slogan deles? É, da propaganda. Que da hora. Mas, muito eu acho legal. que, Não vi mas isso. eu acho que essa virada de chave tá acontecendo Entre e é nós dois, agora. o mais importante é você. Eu gostei disso. Bradesco. Ó, merchan do Merchan. Bradesco. Vou cobrar, hein? Qualquer manda brinde. Manda brinde. Não, o compliance não deixa. Manda não, você vai sortear. Eu acho que é isso. Eu acho que com a popularização das coisas, o que eu tenho, o que antes eu estava restrito só a um grupo de pessoas, hoje você tem a popularização para a grande massa. Uhum. E o conteúdo está aí. Né? O conteúdo ele está em qualquer lugar, qualquer plataforma, qualquer celular. Basta agora ter o interesse. Obviamente que daí a gente entra em outras falas, né? Mas acho que as mídias sociais elas trabalham para que você não enxergue essas oportunidades. Que você fique... Quando a gente fala sair da TV, a bolha, a gente tem que cuidar com o algoritmo. Eu nunca abri isso. Isso, e aí tem o algoritmo das mídias sociais que vai te levando para determinadas coisas, né? A gente está falando de securitizador aqui, muito provavelmente todo mundo vai receber A gente vai abrir o Instagram, vai estar lá, Fomento Paraná. Vai estar, entendeu? Então a gente apareceu para mim um patrocinado do podcast. Que beleza, do podcast passado. Tá ótimo. Então eu acho que é basicamente isso. A gente conseguir, de alguma forma, pensar mais na comunidade. Uhum. A gente fortalecer o nosso entorno. Né? Isso aí. Isso é arte da guerra. Você sabe uma coisa que você falou, Caio, que me lembrou uma conversa? Eu estava conversando com um amigo meu e perguntando... A gente falou das contas digitais, né? Que todas as grandes magazines hoje têm uma conta digital e tudo mais. E eu, conversando com um amigo, falei assim, cara, você acha que nós somos uma empresa de tecnologia? Que a sua empresa é uma empresa de tecnologia? Você acha que o Magazine Luiza, né, são bancos e tal? E a gente começou a falar sobre isso, né? Sobre o que é a sua empresa hoje, o que é a sua empresa hoje, o que é a sua empresa mãe e tal. E aí ele virou e falou... Aí ele estava me explicando o seguinte, falou, cara, tecnologia todo mundo vai ter que ter. Não necessariamente todo mundo vai ter que ser, mas todo mundo vai ter que ter, né? E aí ele entrou começamos a conversar devagar, ele virou e falou assim, você já viu qual é o slogan acho que da Chevrolet ou da Ford, não sei? Eu falei, não. Ele falou, find new roads. Tipo, procurando novos caminhos. Aí ele falou, você acha que isso quer dizer o quê? Que ele tem um off-road, um carro pra família, um esportivo? Não, cara. Ele é carro, ele é tecnologia, ele é foguete que vai para o espaço, ele é sidewalk, não, como é que é o nome daquele? Segway, ele é elétrico, ele é fine roads mesmo. É olhar para frente e falar, cara, eu era uma empresa que tinha uma linha de produção, montava carro. E agora? E amanhã? E aí eu vejo, aí aquela conversa fez na minha cabeça, né? E toda vez que eu converso aqui no podcast, eu aproveito para absorver um pouquinho. E o amanhã, e o agora, e tudo mais. Eu acho que é isso. Eu acho que o amanhã não é só uma empresa de sementes, não é só uma empresa... Já pensei em pegar um pedaço de terra que eu tenho, meter um fotovoltaico em cima e a semente embaixo. Então fica o fotovoltaico abrindo, fechando, a semente crescendo, vem a semente do cara, faço fotovoltaico e você fica com o crédito para quem quiser apostar no crédito do financiamento. Aí eu vou fazer dinheiro para já vamos vocês. fazer negócio. Pronto, maravilha. Já fechou. Massa, gostei. Recados finais. Léo, quer começar? Quer fazer mais um merchan aqui na 1? Ó? Então vamos lá. Ou só recomendar um seriado? Primeiro eu queria agradecer você, agradecer a equipe por ter feito, até que enfim me feito o convite, né? Porque me acusaram de não vir, mas não vinha convite. Então, quero agradecer. Você não foi, você não convidou. Né? Ixi, então dá a mão aqui, vamos pensar, né? Agradecer ao Caio, a segunda vez que a gente fala hoje, né, Caio? Bacana, o William, prazer conhecer. Opa. O papo foi bem legal. E eu queria dizer que assim que esse papo aqui, essa nossa conversa foi muito legal, foi muito enriquecedora para mim mesmo, que eu já tinha um pouco de conhecimento do que era a securitização e factoring, mas hoje eu aprendi um pouco mais do que era e queria ficar à disposição de todos os nossos ouvintes aqui do podcast Cuca Fresca, se tiverem interesse em de repente conhecer mais investimentos relacionados em energia solar, entre em contato conosco pelas nossas redes sociais aí, que a gente vai ter o maior prazer em dizer para vocês uma opção interessante de negócio. Qual é o arroba, não? @UseSolOficial. Boa, legal. Falou aqui na 1? Na 1. Na 1, ótimo. E aí, William?
Recados finais. É hora do merchan aqui, ó. Opa, vamos divulgar um pouco. Novamente, queria agradecer todo mundo aí pelo convite, Cuca Fresca aí pela oportunidade, a gente está falando um pouco também. Também foi bastante enriquecedor, né, questão de conhecimento em relação a Factory, energia solar também. E, cara, esses papos, essas conversas são sempre proveitosas, né? A gente sempre tira alguma informação aí para a gente estar utilizando no dia a dia. E, novamente, fazer o merchan, né? Quem está produtor precisando reformar pastagem, cobertura de solo, conte conosco, Tecnopasto, distribuidora. Busque a gente nas redes sociais, @Tecnopasto. Você vai encontrar nós aí e a gente vai entrar em contato com vocês. Legal, cara. A galera fica, né? Dá uma posturinha para mandar um merchanzinho. Você quer fazer uma fala lá, cara, na 3? Vou fazer meu merchan, né? Olha lá. Vai, começa. Atividade é uma bosta, né? Porque ele tá com inveja porque eu apresentei o podcast de 1 ano, entendeu? Eu tava num táxi, cara. Foi o podcast mais nada a ver que a gente fez até hoje. A gente num táxi, trocando ideia, daqui a pouco eu olhei, o Uber tava indo pra direita, o caminho era pra esquerda, para tudo, interrompe o podcast. Leva a gente no lugar certo. Manda aí, meu. Mas eu acho que é isso, eu acho que a popularização dos investimentos acontecem e você tem que ter sempre do seu lado pessoas que você pode contar e que entendam um pouquinho do assunto. Então, assessor de investimento, @pai de bolsa, tô lá e tal. Então, mexer. Mexer, pessoal. É isso aí, estamos aqui no Avançado da Hora. Obrigado se você está ouvindo ou assistindo. Eles assistem também de vez em quando no YouTube os nossos episódios, ou só pegou um recorte e ficou curioso, quer saber um pouco mais? Volta a fita, começa do início e vem acompanhar com a gente o programa inteiro. Agradecendo mais uma vez aqui a infraestrutura dos estúdios do Centro Universitário FAG. Se você quer conhecer aqui onde a gente grava, vem aqui dar um pulo, vem conhecer sobre as matrículas dos vestibulares também. Tem um monte de coisa para a gente falar junto. Equipe do Gili Labri. O Gili tá elegante hoje. Olha aqui. Esse óculos é novo, Gili? Tá bonito, cara, tá elegante. Gente, obrigado. Desculpe pelas brincadeiras. E finalizando aqui mais um episódio, do seu podcast Cuca Fresca. Eu sou Alexandre Minguini. Vou ficando por aqui. Você já sabe que deve ter um sininho, uma flecha ou um botão que a hora que você parar o carro, ou parar de andar de bicicleta, ou descer da sua ergométrica, você compartilha. Ô, Gili, nessa hora você tem que deixar cortado. Essas mãos aqui não aparecem lá, olha lá. Entendeu? Eu fiquei ouvindo um barulho, um dedo batendo, que coisa estranha. Você vai colocar a mãe? Não, né? Não. Então tá bom. Então estamos despedindo. Encerra logo, porque senão esse cara aqui vai ficar ganhando o meu espaço. Valeu, gente. Obrigado, valeu. Tchau, fui.